Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, com o apoio do Sistema Fé Comércio Ceará, do SESC e do SENAC, do Sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do SESI, do SENAI e da Rede Participar Brasil de Tecnologia. Nosso programa vai ao ar através do nosso canal no YouTube e também através da nossa TV, pela BrisaNet, canal 176, da Telecab, canal 94, e também através da TCM, canal 16.6, e aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando, se você ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se. É só apertar aí no sininho que sempre que disponibilizarmos um novo conteúdo, ou seja, do Diálogo Empreendedor, ou seja, geração de resultados, das especialistas e outros conteúdos, você receberá o alerta e irá conferir em primeira mão. A nossa pauta de hoje é para você empreendedora, para você empreendedor, para você profissional. A nossa convidada de hoje, nós iremos conversar sobre carreira, sobre desenvolvimento de liderança, de executivos. A nossa convidada é Lízia Aguiar, ela é psicóloga, ela tem experiência em desenvolvimento de liderança, de executivos, mentoria de carreiras, enfim, ela é uma expert nesse assunto e ela faz parte do time de colunistas corporativos do Economic News Brasil. Olá, Lízia. Olá, Jackson, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com você, falando desse tema, né, que eu amo. E, inclusive, muitos dos nossos telespectadores, através das nossas redes, sempre pediram para que pudéssemos trazer esta pauta aqui para o programa e faz tempo que a gente vem marcando, né, o corre-corre da sua agenda, e eu disse, não, eu não posso convidar qualquer pessoa, né? Para falar sobre esse assunto, eu tenho que convidar uma especialista e tem que ser a Lízia. Ô, né? Coisa boa, agradeço aí demais. E já aviso, né, lá, quem acompanha o nosso portal, que acompanhe as pautas que a gente traz aí, geralmente às sextas-feiras, falando de pessoas de carreira. Então, confiram os artigos, comentem, a gente fica aqui à disposição para contribuir. Vamos lá. Eu queria que você começasse esclarecendo para o nosso telespectador o que é mentoria de carreira, porque é um assunto, vamos chamar assim, um nome que tem sido bastante difundido, comentado, né? Profissionais atuando nessa área, mas muitas pessoas às vezes não entendem o que é, ou às vezes deixam até de usufruir desse serviço, né? Por desconhecimento. Então, o que é mentoria de carreira? Legal, Jackson. Essa pergunta realmente é algo que sempre me fazem nas redes sociais. Liz, mas o que é a mentoria, né? Dentro desse processo de mentoria, assim, dentro da minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei com muito foco na área de pessoas, como profissional da área de recursos humanos, de desenvolvimento, e que sempre ou prospectou profissionais no mercado, como headhunter, né? Captando aí profissionais para as empresas clientes, ou então em processos de desenvolvimento. Então, hoje, a mentoria de carreira, ela tem o objetivo de trabalhar essas duas possibilidades, né? Onde eu, Lize, como especialista na área, estou levando a minha expertise de conhecimento das organizações, de mercado, das posições de liderança, de competências comportamentais para essas posições, onde a gente vai entender qual é a necessidade e a expectativa daquele profissional que nos procura, tá? Para que a gente possa prepará-lo e dar o máximo de ferramentas e subsídios possíveis para que ele tenha um bom desempenho, seja numa recolocação, ou seja, atuando melhor numa posição de liderança, né? Então, eu até brinco que eu digo que, às vezes, o nosso resultado ele não é tão mensurável, apesar da gente tentar usar ferramentas onde a gente possa mensurar essas entregas, né? Esse desenvolvimento no decorrer aí dos nossos atendimentos. E geralmente é um processo que eu particularmente trabalho, né? Entre 10 e 12 sessões, onde a gente vai começar com um processo muito forte de autoconhecimento, né? Usando alguns instrumentos que a gente tem aí a nível mundial, que são os assessments, DISC, o MBTI, onde todo o processo de mentoria, a gente precisa, a primeira coisa, mapear quais são os principais talentos que a pessoa tem. Que às vezes ela vem tão fragilizada para o processo que ela não consegue se reconhecer dentro dos talentos que ela tem, pelo sofrimento, enfim, seja pelo clima da organização,
seja por ter acabado de ser, né, desligado da organização. Então, a primeira coisa que a gente faz dentro do processo da mentoria é trabalhar fortemente esse processo do autoconhecimento, tá? Porque eu entendo e considero que é um ponto importantíssimo da gente poder entender quem é aquele profissional para a gente poder seguir, né, dentro das estratégias. Tá? E o que é a mentoria de carreira no foco da transição? O que Joia. significa? A transição, na verdade, é quando aquele profissional está dentro de uma instituição, dentro de uma organização, e que ele não está mais satisfeito com o projeto que ele está atuando, seja por diversas vertentes. Seja porque ele está percebendo que a empresa não está bem financeiramente, que ele não vai conseguir evoluir, seja porque não existe mais lá uma trilha de carreiras que ele possa crescer. Então, dentro da mentoria com foco em transição, a gente vai trabalhar todos os subsídios possíveis para que essa transição de carreira aconteça, né? Indo desde uma elaboração formal do currículo, como é que está o perfil dele do LinkedIn, acionando, assim, uma coisa que eu bato muito na tecla na mentoria de carreira com foco em transição é a história do networking. Eu até brinco que eu digo, uma das tarefas de casa da mentoria de carreira com foco em transição é você, uma sexta-feira, ir almoçar no restaurante para ver ser visto, né? Alguns restaurantes aqui chaves que a gente sabe que tem um bom networking, que tem uma boa visibilidade, porque às vezes quando a gente está dentro das organizações, a gente se limita muito àquele ambiente, àquele networking, àquelas pessoas, e quando A você é famosa bolha, desligado, não é? Como se diz, né? exatamente. Então, às vezes a gente se fecha, né? Quantos profissionais eu escuto, às vezes tinha um evento que os bancos me convidavam e eu não ia, e agora eu estou aqui há 8 anos na empresa, fui desligada, estou querendo sair, não sei a quem recorrer. Então, a estratégia do network, né, ela é um ponto fundamental para que isso aconteça. Então, a gente vai fazer mapeamento de mercado, a gente vai entender, trabalhar essa empregabilidade da pessoa, porque um grande desafio também que a gente percebe, né, a gente está muito acostumado a trabalhar, quando a gente vai prospectar vagas no mercado, com a nomenclatura de um cargo. E, porque eu sou psicóloga, eu só vou trabalhar com determinadas áreas. Não necessariamente. Às vezes, a gente já tem outras competências e tem outras habilidades que elas podem ser adaptadas a outras funções. E a gente precisa exatamente deixar isso de forma clara. Por isso que eu te falei assim do processo inicial de autoconhecimento, né? Para que a gente possa, enfim, fazer uma entrega legal. Então, um grande objetivo, um dos grandes resultados da mentoria de carreira com foco em transição, as pessoas no Brasil não têm a cultura de fazer planejamento de carreira, não têm o hábito de escrever no papel as suas metas, os seus objetivos, traçar os passos. Então, é a gente realmente trabalhar um plano de carreira estruturado, né, frente a alguns posicionamentos, o que a pessoa já faz hoje, o que ela faria se o plano A deixasse de existir, ou aquilo que, de repente, são as grandes motivações, mas que estão ali adormecidas e ela acaba não evoluindo, né? Então, a mentoria de carreira tem esse foco, proporcionar todo o conhecimento que aí eu, Lise, como especialista, tenho de mercado, para que a gente possa proporcionar essa transição. Eu não garanto a transição como entrega do trabalho, porque eu dependo de uma variável externa que é o mercado. Mas tudo que ele precisar nesse suporte, nesse apoio, como eu falei, currículo, LinkedIn, networking, preparação para uma entrevista, o assessment, onde ele possa conhecer o seu potencial, a gente mapear mercado, empresas, checar oportunidades, né? E aí a gente usa o nosso networking para ir buscar aquelas informações estratégicas que às vezes que só o networking proporciona, qual é a vaga, qual é o salário, para saber se vale a pena evoluir. Então, esse é o processo da transição, certo? É porque nessa questão da transição aí, muitas empresas têm passado por dificuldade e têm sido obrigadas a dispensar alguns profissionais. Isso frustra o profissional por achar, ele fica muitas vezes se achando o pior dos piores, quando o problema não é com ele. Né? Quando o Exatamente. problema é com a economia, com determinados setores, e isso dificulta muito a recolocação dele. Na verdade, Jackson, eu até te diria que isso tem Dificulta que eu sido digo não por falta de oportunidade, mas o psicológico dele está preparado. isso, isso que eu ia te falar. Eu já me deparei com algumas situações onde o profissional estava tão abalado porque, de repente, ele tentou barganhar uma posição de crescimento, a empresa impediu, e aí ele ameaçou que ia buscar mercado, e aí a empresa se antecipou
trazendo um outro profissional para o lugar e o desligou, que às vezes ele não se sai bem nas entrevistas porque ele não está preparado para aquele momento. Ele ainda está sofrendo tanto, está tão magoado, né? Frente àquela situação que ele não teve controle ou que não saiu como ele desejava, e que aí a gente precisa aprender a cuidar disso. Eu até costumo brincar, assim, às vezes eu tenho várias parcerias com psicólogas clínicas, que não é a minha área, mas às vezes eu digo, olha, isso aqui a gente acolhe, mas você precisa trabalhar isso melhor, essa segurança, essa questão, para que isso não transpareça na entrevista e você perca, porque já aconteceu, né? De profissionais que eu acompanho perderem oportunidades porque não estavam psicologicamente bem depois dessa transição não ter acontecido da forma como ele esperava, né? E a gente sabe que você não está preparado para um desafio profissional, isso pode impactar muito nas suas entregas e nos seus resultados. Isso, o profissional tem que estar imbuído disso aí. Às vezes, em determinadas situações, às vezes o profissional ele se acha, como eu posso dizer, achando que vamos chamar assim, ele está na linha de tiro, né? Tipo, vamos dispensar, e às vezes dispensa uma pessoa que ele menos imagina e ele não é dispensado. Exatamente. Ele cria coisas na cabeça dele, não é? É verdade. Por quê? Porque ele não se valoriza, ele acha que ele não é bom e quando ele é. Exatamente. A empresa está enxergando um potencial nele que ele não enxerga, né? Mas se ele não passar a enxergar, realmente pode chegar um dia que ele seja desligado. E aí é o que a gente sempre fala, né? Quando a gente estuda muito sobre carreira aqui no Brasil, a gente percebe que as pessoas muitas vezes transferem para as organizações a responsabilidade da sua carreira. Tipo, a empresa nunca me deu a oportunidade de crescer, a empresa nunca pagou um curso para mim. E o que você está fazendo por você, né? Que aí é isso que a gente bate muito na tecla na mentoria com foco em transição. Se a gente está passando, quantas empresas a gente, nesse período de pandemia, tiveram que se adaptar de uma forma rápida em relação ao mindset, né, digital? Quantas de nós imaginávamos que nós estaríamos aqui, né, numa situação online, gravando, enfim, tantas situações hoje que a gente teve que se adaptar de forma rápida e, às vezes, o profissional parou no tempo. Então, isso faz com que ele, às vezes, não se perceba, né, o valor que ele tem, o potencial que ele tem, ou onde ele precisa se desenvolver mais, para que ele tenha sucesso em qualquer momento. Porque não tem coisa melhor quando o seu crescimento está na sua mão e no seu controle, né? Onde você realmente está preparado. Exatamente. Nós estamos no Economic News num estágio de seleção de estagiários. Mas, assim, nós não achamos ainda a pessoa ideal, faz um teste com um, com o outro, nós ficamos perguntando. Aí, erro de português e tal, aquele negócio todo, gente, o que é que está acontecendo e tal. Aí, semana passada, eu lendo lá o LinkedIn, me deparo com uma pesquisa. O que é que dizia a pesquisa? 83% dos estagiários não são aproveitados por erro de português. 83%. Jackson, eu vou trazer para ti uma informação. Esses dias eu estava assistindo uma live. E o português é o básico, né? Então, aí você vê como é que está o nível dessas faculdades. E olha que chegaram alguns estagiários vindo todos da mesma faculdade, né? Não, Alguns até em sexto semestre. Olha sexto. Só. E não sabe escrever, não sabe escrever. A praticidade, né? Essa geração que é muito ansiosa, que é muito prática, não usa mais as palavras escritas, né? A gente até percebe isso nos WhatsApps da vida, mas eu ouvi esses dias numa live que eu estava assistindo, um profissional falando, essa geração, que ele disse que chama essa geração de geração sinopse. Aí a gente ficou, geração sinopse, o que é isso? É a geração que não se aprofunda, que não passa do prefácio do livro, né? Então, a gente sempre estimula e percebe o quanto a leitura ela é rica de aprendizado, de conhecimentos, e hoje a gente tem tudo de uma forma tão fácil, disponível, não é a leitura do livro, hoje você tem livro digital, hoje você tem o bom e velho Google, que traz todas as informações para a gente, né? Então, às vezes, é exatamente isso, a pessoa perde a oportunidade, e aí você falou dessa história agora do estagiário do Economic News, e eu lembrei, sabe o que acontece às vezes?
Às vezes, o profissional, por exemplo, uma das etapas mais difíceis que tem no início da mentoria de transição é a gente fazer a elaboração do currículo, principalmente quando o profissional há muito tempo não faz. Então, eu sempre digo, olha, a gente vai primeiro fazer uma entrevista de aquecimento para Não, ela poder te você fala o ouvir. currículo aí. No currículo de uma folha, inúmeros erros de português. É No próprio incrível, né? currículo. No próprio currículo, pois é. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, Liz, mas eu não lembro da minha carreira, eu não lembro de projetos, eu não lembro. Depois vamos lembrar. Porque lembra, eu sempre brinco com eles. Você, às vezes, está descendo num elevador comercial que você encontre com alguém e você tem 1 minuto para falar, né, da tua carreira, dos teus projetos, um pitch, tem que treinar o pitch, né, do pitch de venda, de você mesmo, para que você seja assertivo, né, dentro desse processo. Então, a gente percebe que as pessoas, muitas vezes, não param para escrever, não param para resgatar, né? E quanto isso é importante dentro do projeto de carreira, né? E o profissional ele tem que entender, acabou aquela época de que patrão, empregado. Não, estamos todos no mesmo lado. É O verdade. colaborador, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor na Exatamente. carreira dele. Só que ele tem um único cliente. E ele tem que entregar serviço, né? E muitos não, Verdade. às vezes não incorporam isso, não revisam a entrega, Uhum. né? E também, voltando a essa questão, esse ponto do network que você falou que é muito importante, também acabou aquela época, que nunca era para existir, aquele profissional, quando quer se desligar de uma empresa, ele faz de tudo para ser colocado para fora. É, Né? Você tem que deixar as portas abertas, que um dia você pode querer voltar. é Naquele verdade. momento a empresa pode não ser útil para você, mas amanhã ela pode ser. E outra coisa, para onde você for, você vai executar outros tipos de serviços em outras empresas e tal. E você tem que deixar o network por onde você passou, porque a sua estrada pode ser o seu primeiro cliente. Eu saio de uma E empresa, eu fui como? trabalhar, por exemplo, para vender seguro. Para quem eu vou vender? Eu vou vender logo para a empresa onde eu trabalhei, porque eles me conhecem, confiam em mim, sabem que eu sou um bom É verdade. profissional, né? Então, é isso onde você constrói. E muitas vezes o jovem, ele não entende o que é essa construção de network, de amizade, Uhum. né? E que lá na frente faz falta. E como? E aí você trouxe um ponto exatamente também a mesma experiência que eu tive. Como eu trabalhei 4 anos numa empresa de call center e eu era responsável pela área de recrutamento e seleção, eu tive vários colegas, né, depois já atuando com consultoria, vários colegas que quando mudaram de outras empresas, Lise, a gente está aqui com o desafio de contratar um número grande de novos colaboradores, mas como você fazia esse trabalho muito bem lá na empresa que a gente trabalhava juntos, eu quero entregar o projeto para ti. E aí acabou, porque eu já conhecia perfil, já entendi os desafios, então acabou com o que você falou, né? Quando eu resolvi empreender, eu tive ali bons clientes que foram ex-colegas de trabalho, porque já conheciam as minhas entregas, então isso tudo é muito importante. Fora que a gente sabe que, né, nesse processo de transição, muitas vezes, você com certeza deve passar muito por isso. Jackson, estou precisando de alguém para trabalhar. Tem alguém que tu me indique, que tu conheça, né? E aí você vai ali rapidinho, a gente estava falando E aqui a do LinkedIn. responsabilidade de indicar é muito grande. Com certeza. E aí você vai ali no LinkedIn, que você às vezes não tem o currículo da pessoa, e diz, ó, tá aqui o perfil do LinkedIn dela. Então, olha como isso é importante, né? Eu até costumo trabalhar muito com os meus clientes de mentoria de carreira com foco em transição. Qual é a rede de conexões que você está formando dentro do teu LinkedIn? O que é que você está, a forma como você está se colocando, né? O LinkedIn tem seus algoritmos de pesquisa, então, do mesmo jeito que você falou, a gente estava falando aqui antes, né? Do mesmo jeito que a gente coloca lá o nome das pessoas no Google, no LinkedIn você coloca palavras-chave e esses perfis aparecem. Então, ele precisa estar muito bem escrito. Existe uma pesquisa que fala, da Harvard, que os headhunters ficam de 8 a 30 segundos olhando um currículo. Então, você imagina, se no primeiro momento do teu currículo não tiver ali uma explanação bacana da tua carreira, mostrando teus principais expertises e teus principais resultados, provavelmente isso pode ou não despertar interesse de continuar e acabar trazendo, né, um interesse. E quem está apresentando o currículo, que floreia demais,
tem que ficar atento que quem contrata já sabe que papel aguenta tudo. É verdade. Não adianta florear papel, porque quando for para a prática... E às vezes o que eu até falo, às vezes as pessoas ou floreiam demais ou são simplistas demais, tendo muito bagagem, né? Eu digo muito para os meus clientes, olha, o primeiro exercício é, coloca no papel, a gente tem um modelo, tem uma estrutura que a gente trabalha, mas deixa que o banho de loja, eu como headhunter, quem vai dar sou eu. Porque a gente está acostumado a entender o que é que o cliente quer ouvir, né? Quais são as expertises que ele está buscando. Às vezes a pessoa vai trazendo, não sabe escrever direito, e a gente vai trabalhar aquele contexto de uma forma melhor. Então, acaba que, óbvio, dentro de cada expertise e necessidade de cada cliente, a gente vai fazendo, como eu digo, é o banco de loja no currículo, dentro das informações que ele traz, né? Agora, Lise, qual é o time que a pessoa deve ter ali quando ela tem que sacar que ela está precisando de uma mentoria? Bom, esses dias eu recebi uma pessoa me procurou no meu Instagram e disse, Lise, eu não sei se a hora é agora, ela já tem 45 anos, 47, não lembro, advogada, trabalha na área jurídica de uma grande empresa, e disse assim, será que eu estou certa? Né? Porque eu quero ficar aqui, eu gosto daqui, mas será que essa é a hora de eu procurar uma mentoria? E aí eu disse para ela, olha, se você está fazendo essa pergunta é porque já despertou algum interesse, né? Se de alguma forma isso veio para você, exatamente pelo que a gente falou há pouco, já que as pessoas não costumam fazer um plano estruturado de carreira. Então, eu não estou dizendo, né? A gente costuma dizer que o plano ele precisa ser construído até onde a gente consegue enxergar. Mas dentro de ações, porque eu adoro trabalhar com storytelling, e eu sempre pergunto isso, né? Qual é a história que você quer contar? E aí, seja nos seus 50 anos, nos seus 80 anos, seja em dezembro de 2022. Então, a gente precisa traçar os nossos objetivos a partir de então. A gente tem que estar muito atento ao mercado, né? Quando a gente fala da mentoria com foco em transição, a gente tem que estar muito atento ao mercado, aos sinais que a gente vai percebendo internamente, porque às vezes, como você falou há pouco, a pessoa está tão ligada ali naquela bolha, tão fechada na bolha, que ela esquece que existe um mundo lá fora. E aí, nesse cenário, nesse contexto, eu sempre digo, olha, fez um projeto legal, anota em algum lugar, no teu bloco de notas, nos teus resultados de carreira, vai lá no LinkedIn e atualiza, porque na hora que às vezes você precisa da informação, você não lembra mais, se perde. E aí, como eu falei, muitas vezes, por exemplo, quando algum assessorado meu vai participar de entrevistas, uma das primeiras coisas que eu pergunto, quanto tempo você tem de entrevista com o profissional, com o headhunter? Ah, não sei, 1 hora, 20 minutos. Mas por que você está me fazendo essa pergunta, Lise? Porque você precisa estruturar seu discurso para que você fale o melhor de você dentro desse tempo que você tem disponível, porque senão você perde oportunidades, né? E aí, dentro desse cenário, muito que eu costumo dizer, quanto mais a gente se conhece, quanto mais eu entendo as minhas motivações, os meus talentos, eu tenho um momento importantíssimo de não só ser entrevistado, mas também de entrevistar a empresa, para checar se aquela empresa, se aquele projeto vai atender às minhas expectativas. Porque aí também tem muito isso, né, Jackson? A gente percebe muitas movimentações, principalmente dessa geração mais jovem hoje, que muitas vezes eles só são desafiados. Ah, é um projeto massa, e aí tem aquela ansiedade do resultado rápido, que às vezes a gente sabe que ele não chega tão rápido assim, ou só por uma questão financeira. E a gente sabe que o dinheiro por si só ele não é um fator motivador. Ele é quando você começa a ganhar. Depois. E existe também aquele perfil de muitas pessoas, eu quero trabalhar numa grande empresa. Sim. Mas nem sempre a grande empresa é que vai poder construir a sua carreira. Exatamente. Né? Existe também a Total. pequena empresa, a pequena empresa que tem grandes perspectivas, em que você pode crescer até mais rápido se você ajudar a empresa a crescer. É Porque verdade. a competitividade numa empresa grande é muito maior também. É verdade. E, Jackson, existe também uma cultura, né, que eu percebo dentro desses, sei lá, já quase 10 anos aí atuando com mentoria de carreira, que tem muito jovem, que sai da faculdade e bota em consultoria. Aí eu já fiz vários fecharem o negócio, né? Porque quando a gente traz para a realidade, eu digo, qual é a experiência que você tem que a empresa vai comprar? Você pode, muitas vezes, ter uma expertise técnica, ter uma mentalidade digital, né, mais aflorada, usar esses novos recursos que a gente tem aí, de Power BI, de não sei o quê,
né, dentro desse cenário que pode agregar. Mas o que é que você tem de bagagem? Quais foram as crises, quais foram os caos que você já passou em termos de carreira que você vai agregar para a empresa te contratar e saber que você é o solucionador de problemas, né? Porque a flexibilidade as pessoas pensam, né? Eu vou brincar. Eu quero empreender porque eu quero ter mais flexibilidade de horário. Você que pensa, né? O empreendedor, muitas vezes, não trabalha só aquela carga horária de 8 horas por dia. Pelo contrário, é Mas sábado, domingo, feriado. persiste essa ilusão de que a vida do empreendedor é fácil, né? Como dizem vários posts que a gente vê nas redes sociais, uns vão dizer que você teve sorte, né? Mas ninguém sabe o que é que a gente está fazendo aqui por trás, né? Mas existe. Assim, infelizmente, ainda existe. Eu vejo muita gente, inclusive, assim, a gente, dentro desse processo da transição de carreira, né? Hoje a gente vê um mercado muito pejotizado. A gente estava falando disso agora há pouco, né? Muitas empresas mudaram o formato de contratação e as pessoas não são mais contratadas com carteira assinada, mas sim como profissionais prestadores de serviços através de emissão de nota fiscal, né, como pessoa jurídica. Então, inclusive, isso é uma das habilidades de modelo de contrato, de uma parametrização, quanto é que eu ganhava CLT para eu poder cobrar PJ, que a gente também oferece, né, como recurso dentro da mentoria de carreira, tá? Com foco em transição. E aí, o que a gente percebe? As pessoas acham que é assim, não, porque eu vou poder ir para a academia de manhã, eu vou deixar meu filho na escola, vou deixar para a academia de manhã, e aí eu vou poder almoçar todo dia onde eu quiser. Gente, a vida do empreendedor, que tem que pagar seus impostos no final do mês, não é essa coisa linda, não. Óbvio, a gente precisa ter... Aí eu volto para a história do planejamento, a importância da gente ter planejamento. Eu posso, sim, muitas vezes me delongar mais no horário de almoço, eu posso, sim, muitas vezes parar ali um turno, porque eu estou a fim de ir no salão, né? Mulher, fazer unha, se embelezar e tal. Mas você vai precisar compensar isso depois. Porque o seu cliente, e quando a gente está, quando nós somos empreendedores, eu digo que a gente não passa a ter um cliente, a gente tem vários clientes diferentes, né? E todo cliente diferente que a gente tem é um chefe novo que a gente arranja, né? Com certeza, com certeza. Agora, esclareça, assim, para o nosso telespectador, como é que é o processo da mentoria? Como é que inicia? Como é que se dá? Eu geralmente, Jackson, recebo demandas de forma muito orgânicas, né? Pessoas que já conhecem o meu trabalho, que estão em algum momento de questionamento profissional, porque a gente também trabalha com o foco da reorientação, né? No sentido de pessoas que às vezes E também, assim, já completando também a minha pergunta, como identificar um bom mentor? Referência, geralmente, né, é a melhor estratégia. Se você está ali, procura na internet, vê as referências Ver se ele no tem Instagram, autoridade. exatamente, né? Por isso a importância da gente estar aí gerando conteúdo, trazendo isso, porque a gente falou agora há pouco, né? Quando o profissional está dentro das organizações, quando ele sai, ele tem que deixar as portas abertas. Você lembra que você falou isso? Sim. E isso é importante também dentro da questão da mentoria, né? Quantas vezes eu estou em clientes que eu percebo, às vezes, o cliente com uma demanda de uma contratação de um profissional, e eu digo, olha, você não está precisando de um profissional agora, você está precisando de um projeto, de um mentor nessa área específica que possa te ajudar a estruturar, desenhar os processos, enfim, né? Que tenha mais expertise. Então, como é que geralmente isso acontece, né? As pessoas têm esse questionamento de carreira, ou nunca fizeram um planejamento, e aí acabam procurando, e eu sempre costumo chamar, assim, quando as pessoas me procuram, eu brinco que é uma sessão de empatia, né? A gente primeiro vai conversar, a gente vai entender o momento, que eu preciso saber se dentro da minha expertise eu consigo atender aquelas expectativas. Então, para mim, é muito importante ter esse alinhamento. Então, checar referências do mentor, checar a formação que ele tem, qual é a bagagem que ele tem, se dentro daquilo que ele está se propondo, ele tem expertise para te oferecer resultados, né? Para que ele realmente possa ser efetivo dentro da sua jornada. Porque eu também até falo, nem falo tanto em processo, né? Eu digo que é mais uma construção de uma jornada, onde a gente vai entender, porque por mais que eu te diga assim, Jackson, a mentoria de transição, ela tem uma estrutura, uma metodologia que a gente utiliza. Mas, às vezes, no decorrer do processo, as pessoas vão tendo necessidades diferentes e, óbvio, que aí eu vou fazer essa leitura e a gente vai customizar algo que seja indicado para aquele profissional. E, muitas vezes, quando eu mando a minha proposta, né, de mentoria,
seja de transição, seja de desenvolvimento, às vezes a pessoa diz assim, Liz, mas não é tudo isso que eu quero. Eu quero algo mais voltado. Eu disse, então a gente precisa realmente conversar para desenhar o seu processo. Tá. Isso geralmente tem que ser mais procurado por empresários ou por executivos? Executivo, assim, tem uma coisa dentro do network, né? Assim, a gente tem essas duas vertentes, né? O executivo, eu tenho muitos casos de executivos que me procuram porque eles não podem fazer nenhuma movimentação de forma aberta para o mercado. A gente sabe como é isso. Chega a partir de um determinado escalão aí dentro da estrutura hierárquica das organizações, que às vezes o profissional começa a ajeitar o LinkedIn, está mudando demais o LinkedIn, então está despertando aí uma transição, né? Então, muitos executivos, eu te diria que é uma demanda mais voltada de executivos, né, que precisam se posicionar melhor, ou que estão há muitos anos na empresa e querem... Porque você, assim, consertar, dar mais conteúdo ao seu LinkedIn, isso não quer dizer nada, não. Isso mostra para a empresa até que você está evoluindo. Então, só que tem gente que parou no tempo, que fez a conta do LinkedIn e só fez a conta, né? Não atualiza, não se conecta, não interage. Então, quando a pessoa, de repente, começa a ajeitar muita coisa, às vezes pode parecer um movimento e está mexendo, porque fica geral. Você tem a opção de deixar isso visível ou não, né? Dentro do LinkedIn. Então, tem gente que se preocupa com isso. Como também tem gente que, às vezes, assim, Liz, eu quero que você seja a minha mentora com foco em transição. A gente vai mapear mercado juntos, você vai ser a interlocutora de mapear a oportunidade, de checar qual é essa posição, de ver a minha aderência, e aí sim ele entra em cena, porque ele não pode aparecer. Muitas vezes é um cargo de diretoria, é um diretor estatutário, enfim. Então, essa história do networking, ela é assim... Mas e a mentoria para o empresário, que assim, que está desenvolvendo? Está precisando tomar decisões, está precisando fazer mudanças da empresa, que está precisando, que muitas vezes ele não está enxergando como uma pessoa de fora pode enxergar. Como é que isso funciona? Qual é a periodicidade de reuniões? Como é que é feito? Geralmente, a mentoria com foco em desenvolvimento, né, que é assim, eu faço essas duas separações, a transição que a gente falou há pouco e a de desenvolvimento, né? A gente vai trabalhar um foco muito grande de autoconhecimento, tá? Por quê? Porque esse autoconhecimento, ele vai estar pautado nas ferramentas que a gente utiliza, mapeando talentos, mapeando as preferências, né, comportamentais, como também uma análise de competências. E aí a gente vai entender, para aquela posição que a pessoa está hoje, como é que ele está a nível de competências, de comunicação, de relacionamento, de inteligência emocional, de assertividade. Inclusive, a gente, dentro desse processo de desenvolvimento, convida outras pessoas para participarem dessas avaliações, porque a gente entende que é importante, porque muitas vezes o profissional só tem a percepção que ele tem dele, mas a gente precisa ouvir as outras pessoas que estão ali no relacionamento diário com ele. E aí nós vamos traçar as estratégias a partir dos desafios que ele traz vivido nas organizações. A gente vai traçar estratégias através de ferramentas de como ele pode se desenvolver melhor, como você falou, numa tomada de decisão mais assertiva, num controle de emocional, né? Porque a gente vê o quanto a gente tem esse desafio aí no decorrer do nosso dia a dia, de estresse, de tomada de decisão, enfim, de entra e sai de pessoas. E cada vez mais, eu te digo isso porque eu estou num projeto agora de cliente fazendo um programa de desenvolvimento de lideranças. Todas as vezes que eu vou perguntar, assim, são mais de 40 gestores que eu estou entrevistando, que eu pergunto quais têm sido os temas que você tem investido para o teu autodesenvolvimento. Gestão de pessoas. Tem sido, assim, número 1, né, deles, porque eles entendem o quão desafiador isso é. Só que a partir Gerir máquina é fácil, né? Bem facinho, aperta um botão, liga e desliga, né? Mas a importância que a gente precisa ter dentro desse cenário, de entender como eu funciono, quais são os meus principais talentos, o que eu preciso ter de complementariedade no meu dia a dia, eu preciso entender que aquela outra pessoa não é chata porque ela é diferente, pelo contrário, ela é chata porque ela me complementa naquilo que eu não tenho de talento.
E quando a gente começa a enxergar isso dentro das organizações, as equipes fluem melhor, a comunicação flui melhor. Alguns desses assessments que a gente utiliza, a gente consegue muitas vezes, né, mapear características que se destacam, o que é que não se destacam. A gente trabalha um plano, né, de desenvolvimento individual mesmo, baseado em alguns comportamentos, em algumas ações que ele precisa traçar, e a gente vai criando estratégias de mensuração desses resultados. Por isso que eu digo que eu sempre convido outras pessoas de fora para fazer uma percepção no início do processo e no final do processo, né? Óbvio que estejam dentro da confiabilidade daquele profissional que me procura, para a gente mensurar esse acompanhamento. Será que as pessoas estão percebendo essa mudança? Porque eu também não posso lidar só com aquilo que ele me traz como verdade, né? A gente precisa ter parâmetros externos para que a gente possa entender que as ações realizadas, e aí, no foco de desenvolvimento, a gente costuma trabalhar uma periodicidade quinzenal, geralmente, porque é o tempo que a pessoa vem para a sessão, a gente trabalha a pauta, estrutura direitinho as ações, ele sempre tem tarefa de casa, né, aí no decorrer dos encontros, para que ele possa praticar e trazer as reflexões no próximo encontro, e a gente vai abrindo outras temáticas, tá? Então, geralmente são sessões quinzenais, com duração entre 1 hora e meia, onde a gente vai trazer aí essas pautas e esses desafios que ele traz. Ontem eu tive um cliente que trouxe vários desafios que está em relação às lideranças, né? Então, ela queria um diagnóstico, queria um processo mais estruturado, mas eu até brinquei com ela, né? Eu preciso te fazer uma pergunta. Você, pelo teu discurso, você me demonstra uma pessoa ser muito centralizadora, que ela estava reclamando, eu preciso estar longe da operação, eu preciso que tudo funcione sem eu estar perto. Aí, mas você está falando de uma característica que é sua. Você é centralizadora, você é perfeccionista, você quer o processo, né? Tudo muito no teu controle. Então, entenda que você precisa entrar como parte do trabalho, né? O teu trabalho de desenvolvimento, de confiar nas pessoas, de estruturar bem os teus processos, de estruturar bem os teus resultados para que você esteja de longe, mas acompanhando que tudo flui bem. Então, nem sempre é o processo, nem sempre são os subordinados, né? A gente tem que entender ali realmente quem é o executivo, quem é aquele empreendedor, aquele empresário, como é que ele atua no dia a dia, como é que ele impacta. Já tive clientes também, por exemplo, de mentoria, que a gente fez uma avaliação por competências, assim, 360, e aí a pessoa tinha muitos desafios de incoerência, de humor, né? Um dia estava ótimo, aí ela é uma excelente líder, mas depende do dia. É uma pessoa que a gente pode contar sempre, mas se acontecer algum estresse, sai todo mundo chorando aqui porque ela briga com todo mundo. Então, tem muito disso, né? E são características realmente comportamentais muito peculiares que aí a gente vai trazer para a pauta. E como eu costumo dizer, muitas vezes, alguns clientes meus de mentoria com foco em desenvolvimento, ou seja, na transição, que estão fragilizados por um processo que não se findou, não se fechou da forma como ele queria, eu indico terapia, tá? Porque eu digo, olha, aqui eu sou psicóloga, eu vou acolher, mas eu não vou aprofundar, né? Então, vá trabalhar esses seus outros recursos de forma mais estruturada, com uma profissional realmente que se dedica a isso, porque a gente vai olhar para a sua carreira, a gente vai olhar aqui para o contexto realmente profissional. Mas Muito é um bom. trabalho maravilhoso, Jackson. Eu, Muito bom, muito bom. particularmente, sou muito É um tema, apaixonada. é um tema muito bacana. Acho que se a gente tenho várias perguntas aqui para lhe fazer. Acho que é pauta para conversarmos aí por vários programas e não vamos conversar tudo Opa! hoje, não, porque o tempo não dá e temos que deixar o telespectador com aquele gostinho de quero Quero mais, né? mais, né? Mas, Elise, eu Joia. agradeço a sua participação no nosso programa. Querendo aí já que você retorne aqui para que possamos conversar mais sobre Com essa certeza. pauta. Eu indico para você, nosso telespectador, que acesse o portal Economic News Brasil, lá tem uma lupinha, como também você pode pesquisar o nome da Lises, como também lá na própria página principal tem lá os colunistas corporativos, tem lá a foto da Lises, você já pode clicar lá e você vai ver todo o acervo de colunas dela, que são bem interessantes em nessa temática que nós conversamos aqui, né? E as considerações finais aí fica com você, se você quiser falar mais alguma coisa para o nosso telespectador. Joia, eu só queria agradecer, né? Assim, é um assunto, como você falou, aqui se deixar, a gente passa aqui um dia inteiro falando,
E queria deixar assim um recadinho, né? Como eu disse, eu adoro trabalhar com storytelling. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui no final é qual é a história que você quer contar quando você tiver 80 anos? E a partir daí, escreva, bote no papel e trace seus objetivos de uma forma mais estruturada, que você vai ver a importância que isso tem, seja na carreira, seja na sua vida. Então, muito É, obrigada, Jackson. você Mais uma falou, vez. você falou realmente uma coisa muito importante. Todos nós temos que ter histórias, né? E é muito bom ter uma história de final feliz. Com certeza, com certeza. Pois obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição nas redes sociais, lá no portal. Então, sigam, acompanhem, compartilhem, comentem, né? E até trazendo dicas, né, Jackson, também de outras temáticas que querem que a gente traga aqui, baseado nesse assunto de pessoas e carreiras. A gente fica aqui à disposição. Muito Muito obrigada. bacana, muito bacana. Obrigado, Lise. Você, nosso telespectador, nossa telespectadora, e até o nosso próximo programa. Tchau.